O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual José de Arimateia, que também é jornalista e contador. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu estar aqui mais uma vez para prestar o nosso serviço que temos feito em benefício, como legislador, em benefício do povo da Bahia. Deputado, fala um pouquinho da sua história profissional. O senhor, como contador, o senhor exerceu a profissão? Eu sei que o jornalismo o senhor exerceu, né? E a contabilidade? Sim, eu exerci, não aqui na Bahia, né? Mas lá no Rio Grande do Norte, onde eu sou natural, lá de Alexandria. Quando eu me formei em contabilidade, eu vindo para a instituição que eu faço parte, como bispo da igreja agora, eu trabalhava voluntariamente exercendo essa função. E daí, diante das atividades que foram surgindo, prestando serviços também a associações, que faz parte também do trabalho, foi onde eu saí candidato a deputado estadual pelo sul da Bahia. Apesar que eu vim, a outra formação de jornalismo, de jornalista, eu já fazia programa de rádio, já tenho mais de 20 anos que eu faço programa de rádio. O senhor se formou lá em Feira de Santana, né? O senhor disse que foi a primeira turma. Da UNEF. Na UNEF, né? Pois é, sou da primeira turma em 2006, Eu também fiz em 2006, na primeira turma aqui na 2 de julho. Pois é, onde eu moro, Feira de Santana, já fazem 23 anos que eu moro em Feira. Fui vereador 2 vezes em Feira de Santana e agora eu já estou no 4º mandato de deputado estadual. Já que o senhor falou de Feira de Santana, não poderia deixar de perguntar. O senhor pretende se candidatar a prefeito em Feira de Santana? Olha, a pretensão nesse espaço, eu acho que todo político ele tem essa pretensão, né? De um dia chegar a ser prefeito, governador, presidente da República, isso faz parte, né? E Feira de Santana, na última eleição, o meu nome já pontuava nas pesquisas, eu cheguei até a pontuar 8 pontos na pesquisa. Sim, é muito, né, deputado? Pois é, já estava bem, e olha que eu nem tinha feito assim, não tinha ainda lançado a minha campanha, né? Não tinha feito um trabalho, não né, tinha ainda, campanha, de lançamento da campanha como prefeito. Aí o nosso partido resolveu dar um passo atrás no sentido de apoiar o prefeito José Ronaldo, e assim foi feito, com a condição de agora, nessa eleição, a determinação do nosso partido, nosso presidente nacional, que é o deputado federal Marcos Pereira, ele já determinou que nas cidades com mais de 200 mil eleitores, o partido pretende ter candidaturas a prefeitos. Então isso quer dizer que o senhor provavelmente será candidato. Aí meu nome já está... Meu nome é a segunda maior da Bahia, né? Exatamente. Meu nome está à disposição do partido, né? Apesar que lá em Feira de Santana nós temos 2 vereadores, nós temos também esse trabalho prestado, temos outras pessoas que são filiadas, médicos, advogados, né? Para poder chegar num consenso, é o partido que vai decidir, tem que ter democraticamente, tem que colocar o nome, os nomes, no caso, dentro do próprio partido e ver qual é o melhor nome. Eu acho que a conjuntura política ela é formada assim. O senhor tem experiência tanto no Legislativo Municipal, que foi em Feira de Santana, né, vereador em Feira, Legislativo Estadual. O senhor tem então o senhor almeja ter uma experiência no Executivo, né? O senhor acha que executar também é algo bem interessante, né, deputado? Exatamente. Eu acho, Fernanda, que quando o homem público ele começa a trilhar na vida pública com um trabalho sólido que nós temos, né? E também vendo a necessidade, porque quando a gente olha para o poder executivo, nós temos que ver que tem que haver alternância de poder. E hoje, Feira de Santana já chegou na hora, né, de nós termos um novo destino político, no caso, assim melhor dizendo. E o meu nome está à disposição para poder decidir uma situação como essa. Não é só a questão do partido, tem as alianças,
tem as pesquisas, né, que a pesquisa é fundamental, porque quando se mostra uma pesquisa, mostra a tendência da população. Então, quando a população quer mudar, então ela começa a se manifestar e não, o nome é esse, vamos com esse, enfim. Deputado, todos os parlamentares que chegam aqui ao nosso programa, eu sempre faço o mesmo questionamento. Os deputados se queixam que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Lá em Feira de Santana, o senhor que já foi parlamentar municipal em Feira de Santana, também tinha essa queixa? Olha, isso é de uma forma geral, viu? Eu lamento ser assim, por quê? Porque, por exemplo, hoje se você fazer uma análise assim das leis que existem na nossa Constituição, a Constituição Federal, que já tem leis, a Carta Magna, né? Mas se você observar que foi aprovada pelos deputados federais, né, pela Constituinte, a nova Constituinte, são poucas as leis que são cumpridas. Isso existe desde a própria Constituição. E aí, quando chega no lado do poder público municipal, dos municípios e do Estado, e até mesmo do Brasil, a gente se depara com essa situação que é lamentável, porque no momento que o parlamentar ele apresenta um projeto, ele não está legislando em causa própria. Aquele projeto surgiu por quê? Porque a sociedade, de uma forma geral, que se manifesta para ver a melhora. E é através da lei. O povo pensa assim, que é através da lei. Então, se a lei não é cumprida, aí fica uma descredibilidade para o próprio legislador. Você acha que há uma certa frustração também? Acaba sendo, porque, por exemplo, existe essa questão da maioria que o governo tem, tanto que governo federal como estadual ou municipal, nas casas das leis, que isso beneficia o governo. O governo aprova os projetos dele, então o projeto do governo é propagandas, é ele que fez isso, ele é o cara, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do projeto do próprio executivo, que é o orçamento. O orçamento, eu fiz essa crítica lá em Feira de Santana quando eu era vereador. Quando se aprova o orçamento, só aparece o nome de quem? Se é do município, é o prefeito, só aparece a prefeitura vai investir tantos milhões, ou o governo do estado. Mas a sociedade esquece que para que o governo possa aplicar aquele orçamento, né? Aquele recurso, teve que passar pela aprovação dos senhores deputados, dos senhores vereadores, dos senadores, entendeu? Então isso tem que mudar. Acaba sendo esquecido, né, deputado? Exatamente, esquece e aí pronto, aí o governo, dentro daquele pacote que foi aprovado, no caso, por exemplo, aí vem a questão das verbas do orçamento, as verbas impositivas a nível de Estado. Nós estamos com um problema sério aqui, porque o orçamento é aprovado e as verbas dos deputados impositivas, que o deputado direciona para os municípios, essa verba não está sendo liberada. Desde 2015, a dos deputados da oposição não é liberada. Para não dizer... Já houve até uma reunião, né? Já houve, para não dizer 100%, 90% não foi liberado até hoje. 10% só foi liberado. Mas o que ficou definido após aquela reunião com a secretária? Não avançou em nada. Naquela reunião que houve com a secretária, cada deputado, ela liberou dentro do orçamento uma ambulância. O valor de uma ambulância é R$80 mil. Onde, por exemplo, eu tenho mais de 5 milhões de emendas de verba impositiva, que era para os municípios beneficiando 50% da saúde, 25% da educação e 25% que é para saneamento básico, enfim. Deputado, no próximo bloco a gente vai falar a respeito dos projetos de lei apresentados pelo senhor e também de leis que foram propostas pelo senhor. Muito bem. A gente volta já já. Estamos de volta aqui ao programa Projeto de Lei com o deputado estadual José de Arimateia. Deputado, vamos falar a respeito de 2 projetos que foram aprovados aqui na casa, projetos de autoria do senhor e que já viraram lei. O
primeiro projeto foi o de 2016, que é a conscientização e proteção dos direitos de animais, aos animais, que foi em 2016. E o outro foi a Semana Estadual de Prevenção aos Acidentes de Trânsito de Moto, não é isso? Isso. Na Bahia, que em 2019. Deputado, esses dois projetos foram aprovados. A diferença de tempo, um em 2016, outro em 2019, 3 anos. Mas os dois projetos não estão vigorando, é isso? Explica para a gente. Olha, Fernanda, esse é outro problema sério que nós temos na casa, porque antigamente nós só aprovávamos nesta casa os projetos de resolução que são de utilidade pública das associações e também títulos, né, de cidadão baiano, Comenda 2 de Julho, mas aí depois mudaram foi justa a atitude. Por quê? Porque nós temos sido cobrados da sociedade. O projeto, quando ele é formatado, é exatamente quando vem da sociedade. O deputado não pode legislar em causa própria. Aí nós, por exemplo, a questão da Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais, que é o projeto 13472, que é lei. Foi um projeto de lei aprovado em 2016, entendeu? Esse projeto, nós sabemos, toda a população sabe, que dia 4 de outubro é o Dia Mundial dos Animais. E diante de tanta violência que existe com os animais abandonados, que são os animais de rua, nós recebemos dos próprios ativistas da causa, ONGs, associações protetoras de animal, tinha que ter um projeto de conscientização. E assim a gente fez o projeto. Esse projeto de conscientização, essa mobilização que seria, deputado, seria onde? Em escolas, secretarias? Como seria? O projeto ele determina isso, que depois de aprovado, o governo do Estado, dentro das suas publicações institucionais, dos órgãos do próprio governo do Estado, como Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, fizesse uma campanha, que é a primeira semana de outubro, entendeu? De conscientização, que não maltrate os animais, que não abandone os animais. Dentro do projeto está tudo isso. Hoje, em Salvador, nós temos mais de 200 mil animais abandonados. Na Bahia, são mais de 400 mil animais. Um número gritante, né? Bem exagerado. Pois é. E aí os gestores, a maioria dos gestores, desconhece que quando o animal ele está abandonado, ele está vulnerável a pegar uma doença e transmitir para os humanos. Entendeu? Então, o objetivo do projeto era de conscientizar. Outro fator também que precisa conscientizar, que as delegacias de polícia que nós temos, quando o cidadão vai registrar uma ocorrência de maus tratos aos animais, os delegados desconhecem. Então, esse projeto, com a aplicação desse projeto, isso ia mudar, porque não existe, se não tem uma delegacia ambiental, a delegacia comum ela é obrigada, sim, a registrar a Constituição. Saber, né? Exatamente, eles não sabem disso. Então, nós já tivemos, se não fosse a manifestação da população nessa primeira semana de outubro, se não fosse os meus assessores, as ONGs, as associações, esse projeto essa lei não era lembrada para a população. Deputado, mas o senhor já procurou o governo para questionar isso? Já fiz vários discursos aí na Assembleia, o próprio governo sabe disso, porque ele mesmo sancionou a lei. E o que eles alegam? Que a lei não está vigorando? Falta aquela questão, né? Por não ser... Se o projeto foi aprovado, ele é constitucional. Constitucional. Não tem inconstitucionalidade. Não dá despesa para o Estado, Isso. porque diz bem claro, dentro do calendário institucional do governo do Estado, ele vai colocar ali só lembrando, olha, esse ano, no mês de outubro, vamos ter a primeira semana de conscientização e proteção dos direitos dos animais. O governo tem que fazer o quê? Mandar os órgãos que são espalhados por todo o Estado fazer essa divulgação, entendeu? Então é isso, nós temos feito como? O que é que nós temos ido às ruas com folhetos, nós temos as cidades como Salvador, Feira de Santana
Itaberaba, Vitória da Conquista, Itabuna, essas têm feito porque as pessoas que abraçam a causa, vê que deu essa ideia, já que o governo não cumpre, quer dizer, isso é um péssimo testemunho para o governo. Aí o senhor citou aí 3 municípios, né? Mas nós temos 407 municípios baianos. Eu citei Salvador, Feira, Itaberaba, Itabuna e Vitória da Conquista. 5. Esses fazem. Então a gente precisa ainda 413 municípios. Claro, são né? 417. Então, quer dizer, essa sensibilidade tem que haver, não custa nada do governo. Só porque o projeto não é de autoria dele, não existe isso. Mas o senhor acha que tem isso por ser um deputado de oposição? Não, olha, por incrível que pareça. Não, por incrível que pareça, nesta casa existem vários projetos que foram aprovados pelos senhores deputados que o governo faz um descaso. É um descaso com... Eu não digo nem com o próprio deputado, é um descaso com a casa, com a Assembleia. Porque se aqui é a Casa das Leis, as leis têm que ser aprovadas. Nós estamos aqui só para aprovar projeto do Executivo. Não. Nós temos a prerrogativa de aprovar projetos do Executivo e dos senhores deputados. Deputado, outro projeto também aprovado pelo senhor, que é a Semana Estadual de Prevenção a Acidentes de Motos na Bahia, né? Esse projeto foi aprovado em 2019. E eu tenho um dado aqui que de 2009 a 2018, quase 25 mil pessoas morreram na Bahia vítimas de acidentes de motos em todo o estado. Então é um dado extremamente preocupante. E essa já é uma lei, né? Exato. Agora a lei foi aprovada recente, já né? É lei, já é lei. A lei. E 72% da despesa que o Estado tem na Secretaria de Saúde é decorrente a acidente de motos. 72%. Então são números altíssimos. Já foram colocados radares, já foram colocados... Enfim, isso aí não resolveu aí, não diminuiu. Então... Falta o quê? A conscientização, que é isso que o projeto fala. É mais um projeto quase parecido com esse dos animais, que o governo, apesar que esse ano agora, foi o primeiro ano que nós colocamos, já comecei a cobrar do próprio secretário de Saúde, houve aí uma discussão aqui na casa, e eu mostrei que já a Assembleia já deu essa contribuição de ter esse projeto. Aliás, que é lei, entendeu? E o próprio secretário desconhecia a lei. Olha aí, por quê? Tudo bem, um ano só que foi aprovado, mas tem que colocar em prática, porque quanto mais conscientização, mais vai diminuir os problemas, principalmente a vida da pessoa e o custo que o Estado poderia estar aplicando em outras áreas da saúde, aquele valor, mas tem que dar o socorro às pessoas vítimas. Fora, deputado, que além da vida da pessoa, são sequelas absurdas, né? Pois é. Que fica pelo resto da vida. Que fica pelo resto da vida, porque o acidente de moto, o acidente de carro, geralmente quem sofre mais é quem está na moto, porque não tem muita proteção. E no interior as pessoas geralmente não usam capacete, né? Então, seria uma forma também de conscientizar as pessoas, até no interior, que é necessário usar capacete. E você vê que o governo está construindo UPAs, policlínicas, os hospitais estão sendo ampliados, mas isso aí não vai resolver o problema, porque já aumentou demais, a demanda já é grande. 72% aqui, ó, de mortes em rodovia envolve motocicletas. Olha aí, 72%. Deputado, qual a providência que o senhor pretende tomar em relação a essas duas leis que foram aprovadas aqui? Olha, que são de autorias do senhor, exatamente. Né? Nós vamos tomar a providência no sentido assim, eu vou fazer um levantamento de quantas leis dos senhores deputados já foram aprovadas que não são cumpridas. Porque aí, quando a gente for levar isso para o próprio Ministério Público, cobrando, porque se é lei tem que se cumprir. O governo pode ser punido por conta disso, porque ele está negligenciando, entendeu? Então nós vamos fazer um levantamento, eu não vou só apresentar os meus, para não estar dizendo que eu estou, pelo contrário, eu acho que todos os projetos que foram aprovados e que estão sendo aprovados têm que ser aplicados. Primeiro, já não causa despesa para o Estado, é só a questão do Estado valorizar
a conscientizar a população dentro dos órgãos que ele tem. Valorizar a população e também a função de um parlamentar, que é elaborar a lei e fiscalizar o executivo, né, deputado? Exatamente. E nós estamos aqui para isso, é para fiscalizar e legislar. Então, são essas prerrogativas de direito dos deputados que tem que passar a se valer. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou e eu agradeço novamente o senhor estar aqui mais uma vez com a gente, agora em nosso estúdio, né? Já que da outra vez o senhor esteve no plenário. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez a Assembleia Legislativa por estar trazendo esse tema tão importante, porque aí, como você bem falou, né, agora nós vamos fazer um levantamento de quantos projetos são aprovados, que é lei e não são aplicados. Pelo menos a nível de Bahia, nós vamos fazer valer essa lei. Muito obrigado. Obrigada, deputada. Até o próximo programa. A gente fica por aqui.